Olá, boa tarde. Eu me chamo Leonardo e tenho 18 anos. Bem, no ano de 1999, a minha mãe engravidou, sendo então a sua primeira gestação. E no decorrer dos meses, a minha mãe descobriu que estava grávida de gêmeos e ficou entusiasmada com isso. E quase no final da sua gestação, cerca de uma semana depois, a minha mãe foi a um passeio para a praia, junto com seu pai e a sua irmã mais nova. E no caminho, um caminhão desgovernado atingiu o carro do pai dela e acabou gerando esse acidente fatal. O meu avô morreu, ficando preso nas ferragens do carro, e a minha tia fraturou um osso da perna. E já a minha mãe aparentemente estava bem, mas sentia um líquido estranho escorrendo pela sua perna. O atendimento emergencial, o SAMU, chegou até o local e, ao saber que a minha mãe era uma gestante, levaram ela às pressas para o hospital, pois achavam que ela havia perdido o bebê. E chegando no hospital, o médico constatou que o bebê estava bem, e a minha mãe questionou dizendo: "Sim, doutor, mas... e o outro, como ele está?" Assustado, o médico falou que não havia um segundo bebê, mas sim apenas um. Inconformada, a minha mãe lhe apresentou o ultrassom, onde constava que haviam 2 bebês. Ela acabou sendo convencida de que foi um erro de análise do ultrassom e voltou para casa. A minha mãe, desde aquele acidente, ela passou a ter sonhos frequentes com o acontecimento, e isso a incomodava bastante. A gestação se concluiu e o meu irmão nasceu lindo e saudável, e conforme ele foi crescendo, ele dizia estar vendo uma criança. E no seu aniversário de 3 anos, tiraram uma fotografia dele sentado ao lado do bolo. E quando a fotografia foi revelada, os meus pais notaram que havia uma silhueta de uma outra criança ao lado do meu irmão. Bem, um ano se passou e o meu irmão já estava com 4 anos. E tudo parecia estar normal. Mas em uma noite de sono, a minha mãe sentiu uma extrema força passando em cima da barriga dela. E ela relata haver acordado e visto o demônio, o Azazel, em cima dela. Ele simplesmente sorriu para ela e entrou dentro da barriga dela. E algumas semanas se passaram e ela descobriu que estava novamente grávida. Mas havia um porém. Os meus pais não haviam tido relações sexuais fazia um bom tempo. O meu pai chegou a solicitar o divórcio, pois acreditava que a minha mãe havia traído ele. E foi então que a minha mãe resolveu fazer exames para provar ao meu pai de que ela não estava mentindo a ele. E tendo feito os exames, os resultados obtidos mostraram que não houve tentativa de penetração e não havia vestígios de esperma no órgão genital da minha mãe. E convencidos de que algo espiritual estava acontecendo, os meus pais passaram a frequentar igrejas evangélicas e bastavam pisar o pé dentro de qualquer igreja que imediatamente todos os pastores afirmavam ter visto uma revelação de Deus, na qual uma mulher havia oferecido sangue e o nome do bebê da minha mãe ao diabo, e que, de fato, a minha mãe deveria ter tido filhos gêmeos. Novamente, a gestação se concluiu, e durante o trabalho de parto, meus pais e o meu tio Nicolas notaram a presença maligna dentro da sala de parto.
E quando a minha mãe retornou para casa, já comigo em seus braços, a família resolveu fazer uma festa de comemoração, mas todos os convidados viram uma presença, uma sombra negra acompanhando a minha mãe. E o meu tio Nicolas, na época, tirou uma foto minha deitado em meu berço. E na foto foi revelado a presença da mesma sombra maligna. E quando eu virei adolescente, eu resolvi ir a um centro de Umbanda para ao menos tentar obter respostas. E chegando lá, todos daquele recinto logo notaram a minha energia pesada e diziam que queriam conversar comigo. Mas quando eu tentava falar algo, eles me interrompiam. Me colocaram sentado numa cadeira dentro de uma sala escura, onde havia apenas a iluminação fraca de velas, e começaram a falar umas coisas incompreensíveis para mim, e logo eu entrei em um estado de transe. Eu pude me observar saindo do meu próprio corpo. Eu estava no fundo da sala, mas conseguia me observar sentado na cadeira do meio da sala. E aquele pai de santo começou a conversar comigo, e logo eu comecei a presenciar o meu corpo físico se transformando, e eu me tornei uma criatura muito bizarra e monstruosa, algo na qual eu nunca tinha visto em nenhum filme de terror. A criatura possuía garras enormes, um colar de cabeças humanas pendurado em seu pescoço, tinha uma cauda em forma de serpente, e o seu rosto era em forma de um crânio de bode. E depois de ter visto isso tudo, eu desmaiei e acordei dentro do meu corpo novamente. E aquele pai de santo havia me dito que o demônio Azazel não estava dentro de mim, mas sim que ele se materializou em mim, e então nos tornamos apenas um ser. Eu passei a ter algumas habilidades, como ler pensamentos, identificar o karma das pessoas, atrair as pessoas sexualmente, mesmo que não seja a minha intenção. Eu também consigo saber quando alguém está mentindo para mim. E constantemente eu ouço vozes de pessoas aleatórias gemendo ou pedindo socorro. É um som horripilante que eu só consigo imaginar que venha do próprio inferno. Eu consigo fazer com que qualquer pessoa que eu me aproxime se sinta confortável em me contar a sua vida, e principalmente os seus problemas. E isso tudo sem ao menos eu precisar falar uma só palavra. E outras centenas de habilidades que eu também passei a ter e a conhecer. Recentemente, eu fui verificar a foto de aniversário de 3 anos dos meus irmãos. E aquela mesma foto na qual aparecia uma criança estranha. Bem, acreditem se quiser, os meus pais e eu ficamos chocados ao vermos que aquela criança era idêntica a mim quando pequeno. Ou seja, o meu irmão já mantinha contato com o demônio, no qual, posteriormente, viria a se tornar eu. Boa noite.